Queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais uma live, a uma reflexão da Palavra de Deus. Nosso irmão Marinho, nosso irmão Dom Juan, aí é nome de quem tem dinheiro, viu, meu irmão? Dom Juan, Ministério Geração Eleita, Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos, sejam bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus. Rapaz, Dom Juan é nome de quem tem dinheiro aí, ó. O Elton John, isso é nome de quem tem dinheiro? Não é, meu irmão. Deus abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus. Seja bem-vinda, irmã Maria. Deus abençoe, Pai do Senhor. Deus abençoe os irmãos que estão chegando aí. Vamos aguardar mais pessoas chegarem. O Instagram está informando que nós estamos online. E aí a gente aguarda um pouquinho o pessoal chegar. Enquanto isso, meus irmãos, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Geração Eleita, a Maria, o Dom Juan. Como que vocês estão? Esses dias estão difíceis, não está fácil para ninguém, mas precisamos continuar avançando. Amém. Ministério Geração Eleita, Deus abençoe. Grande abraço para vocês também. As situações não são fáceis, mas nós precisamos continuar acreditando no nosso Deus e que nós vamos ainda viver coisas boas, tanto aqui quanto na presença dele, quando acontecer o advento da sua vinda, que é o que nós anelamos, nós desejamos profundamente. Meu desejo é que Deus continue abençoando cada um de vocês, da família de vocês, as respectivas famílias, os esposos, as esposas, os filhos, os familiares e tantos quantos aqueles que estão próximos de vocês e também distantes, né? A bênção de Deus é capaz de atingir, de chegar na vida de qualquer pessoa. Então vamos refletindo, vamos buscando a presença de Deus enquanto é tempo, porque haverá um período em que não haverá mais tempo para se buscar. Muito bem, nós estamos ainda aguardando os nossos irmãos chegarem para mais uma reflexão da palavra. Os irmãos que já estão conectados aí, nós vamos ler o texto hoje. Ele é pequeno, não é tão grande a porção bíblica que nós vamos ler, então eu vou ler o texto hoje, tá? Para a gente poder meditar. Os irmãos que estão online aí, por gentileza, os irmãos puderem compartilhar, tá? Deixa eu até compartilhar também. Compartilhar aí a live. Para juntos refletirmos. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então nós estamos esperando mais pessoas chegarem, mas enquanto isso já vamos aqui para o texto sagrado. Queridos, hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito importante em um texto que é brilhante.
né? Wesleyana também chegou, o Adriano chegou. Jairo Negreiros, cante na terra, né, Jairo? Deus abençoe, Jairo, pregador da palavra, homem de Deus, fera, o camarada fera aí, do RN. Jairo é contemporâneo, né, Jairo? Nós somos novos, mas somos contemporâneos, viu? A gente começou a pregar praticamente todos juntos. Jairo ainda tem cabelo e eu já perdi os meus. Mas nós somos novos. Eu acho que eu ainda sou mais novo do que Jairo, né, Jairo? Você está mais velho que eu. Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículos do 38 ao 42. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Pastor Alessandro também está aí, seja bem-vindo, querido, tá? Rapaz, Jairo, você tem 36 anos, moço. Não acredito, não. 36 anos tem eu, macho. Nossa irmã Jandira, ovelha nossa. Deus abençoe, irmã Jandira. Seja bem-vinda. Evangelho de Jesus, segundo escreveu, larga tudo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 10, versículos do 38 ao 42. Nós vamos fazer uma breve reflexão. Seja bem-vindo, meu irmão Gerson. Diz assim, queridos, o texto sagrado. Estou usando a versão ARC, tá? Almeida Revista Corrigida. Pastor, porque o senhor sempre fala das versões que lê. Porque às vezes há uma divergência de versões quando você está lendo. E a questão das versões é exatamente para acessibilizar ou facilitar a nossa compreensão. As versões que são mais contemporâneas, a ARA, a Mensagem, inclusive eu postei no meu history hoje, né, a NVT, são versões que nos ajudam a compreender. Ou seja, a versão, ela tem como intuito maior ajudar o leitor. Né? As versões mais antigas, que são mais próximas dos originais, conforme muitos escritores dizem, eles dão ênfase ao que o escritor de fato quis falar. As versões mais novas, ao lado do leitor. Tá bom? Então nós vamos utilizar a versão ARC, Almeida Revista Corrigida, que é uma versão tradicionalmente utilizada no Brasil e também no mundo, né? Então diz assim, 10, 38 ao 42 de Lucas. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Uma pergunta que ela fez. Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Gente, esse texto eu considero ele, apesar de pequeno, brilhante, magnífico e muito instrutivo. Na verdade, poderíamos dizer que esse texto ele é pedagógico demais. Esse texto sagrado, ele está localizado no capítulo 10 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o doutor Lucas, o médico amado. E esse capítulo, ele é composto por três verdades centrais. Preste bem atenção. Missão, compaixão e adoração. Missão, compaixão e adoração. Missão, quando Jesus envia seus discípulos para pregarem o Evangelho, capítulo 10, do versículo 1 ao 24. Compaixão, dos versículos 25 ao 37, quando Jesus conta a parábola do bom samaritano. E adoração, quando Jesus finaliza o capítulo, do versículo 38, exatamente a visita na aldeia de Marta e Maria
estas duas irmãs. Ou seja, a ênfase que nós vamos trabalhar é exatamente na terceira parte desse capítulo, e é sobre a oração. Então veja, queridos, que nós temos aqui duas mulheres, duas irmãs, duas personalidades que tiveram ações, comportamentos, atitudes e propósitos diferentes no mesmo momento, no mesmo encontro com o Senhor Jesus. Vou repetir. Aqui nós temos duas mulheres, duas personagens, duas pessoas que tiveram ações distintas, diferentes, opostas, exatamente no mesmo momento, tendo o mesmo encontro com Jesus. Então veja, queridos, que nem todas as pessoas que estão vivendo o mesmo momento com outras pessoas em relação a Cristo, elas conseguem ter a mesma dimensão, o mesmo propósito, o mesmo caráter da adoração. Veja, o apóstolo Paulo, só para vocês entenderem isso, escrevendo a sua epístola aos Filipenses, no capítulo de número 2, e versículo 2, Paulo disse: a minha alma precisa ser completada com gozo. Por isso eu quero que vocês sintam a mesma coisa, pensem a mesma coisa, tenham o mesmo ânimo, o mesmo espírito e o mesmo amor. Ou seja, Paulo faz uma cobrança. Ocasionalmente foi isso que não aconteceu aqui com, ou propositadamente, ou melhor falando, foi isso que aconteceu com Marta e Maria. Só mais outra prova para você entender o que eu estou dizendo. Atos capítulo 2, versículo de número 1, todo mundo conhece: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. No mesmo lugar. Mesmo lugar tem duas variantes: mesmo lugar físico, cenáculo, templo, mesmo lugar, propósito. Eles estavam no mesmo lugar físico, mas também estavam no mesmo lugar, propósito. Marta e Maria estavam no mesmo lugar físico, na casa deles, mas não estavam no mesmo lugar, propósito, no âmbito de receber Jesus e fazer o melhor para ele. Então, diante disso, nós vamos analisar, nós vamos discorrer, desenvolver esse texto com muito cuidado, com muito zelo, obviamente para não feri-lo em etapa alguma ou em ponto algum, mas nós precisamos aprender aqui, extrair desse texto aqui, verdades que podem consolidar, podem enraizar, fincar ainda mais as nossas raízes. Então vamos lá. Como eu disse a vocês, duas mulheres, dois propósitos. Vamos começar então pela nossa irmã Marta. Veja só, biblicamente falando, existem 3 pontos positivos sobre a Marta. 3 pontos positivos. Quais, pastor? Primeiro, Marta, ela era receptiva, gente. Olha o versículo 8. Na aldeia. Entrou na aldeia, pastor Daniel Olegário, teólogo de mão cheia, seja bem-vindo, viu, querido? Quando Jesus entrou na aldeia de Betânia, o texto diz que foi Marta quem o recebeu. Então veja que Marta era uma pessoa receptiva. Logicamente, ela era uma pessoa simpática. Falando em pessoa receptiva e pessoa simpática, existem 3 tipos de pessoas: as empáticas, as simpáticas e as antipáticas. Vou repetir: as empáticas, as simpáticas e as antipáticas. As empáticas sentem a dor do outro. Lembra do que eu falei ontem da mulher cananeia? Sentiu a dor da sua filha? Ou seja, não pensa só em si, mas pensa na dor dos outros. As simpáticas são aquelas pessoas maravilhosas, elas têm um carisma, elas conseguem lidar bem com todo tipo de pessoa. E as antipáticas, né? O prefixo anti é contrário de somente pessoas que não são muito favoráveis, elas não gostam muito, não estão muito próximas umas das outras. Então existem 3 tipos de pessoas: as simpáticas, as empáticas e as antipáticas. Quero crer nesse texto que a Marta se englobava na parte da simpatia, porque recebeu em sua casa. Há uma versão mais contemporânea, como eu disse a vocês no início, que disse: e recebeu gostoso, ou seja, e o recebeu com gozo, com alegria,
com prazer em nome de Jesus. Robson Guedes, querido, grande abraço. Então veja que a primeira verdade positiva sobre a vida de Marta era que ela era uma mulher receptiva. Segunda marca, ou segunda atitude positiva da Marta está exatamente no versículo 40. Ela tinha um espírito serviçal. Veja que o versículo 40 diz: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã, me deixe servir só? Então veja que Marta tinha uma qualidade. Qual é? Ela tinha um espírito serviçal. Ou seja, ela gostava de servir. E isso é um ponto positivo. A gente vai perceber em João capítulo 12 e o versículo de número 2, que enquanto Maria está adorando nos pés de Jesus, o texto diz que Marta servia com muita alegria, ou seja, estava servindo. Então nós temos aí o segundo ponto, a segunda marca positiva na vida da nossa irmã Marta. A terceira foi exatamente a sua crença em Jesus. João, capítulo de número 11, e o versículo de número 27, o texto declara a fé, a crença de Marta em Jesus. Olha o que diz o texto. Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então, biblicamente falando, tá? Vou repetir, biblicamente falando, a irmã Marta tinha 3 pontos positivos que devem ser imitados por nós. Eu chamo de dignos de nota. Ou seja, ela era receptiva, precisamos ser receptivos, hospitaleiros, pessoas de qualidades que sabem tratar as outras. Segundo, ela tinha um espírito serviçal. Terceiro, ela tinha uma crença em Jesus. Então veja, 3 pontos positivos que a nossa querida irmã Marta tinha. Todavia, contudo, entretanto e porém, ela também tinha alguns pontos negativos. Esses que estão listados no texto devem ser utilizados por mim e por você para não serem realizados. Usados para não serem realizados. Ou melhor, aprendidos para não serem realizados. Então é isso que eu quero que você preste atenção agora. Dobre atenção. Todos nós temos atitudes, ações, propósitos positivos, bem como também negativos. Só que nós vamos perceber que a Marta aqui tem mais ações negativas no texto do que positivas. Por isso, nós não podemos usá-los como exemplo. Então vamos lá. Primeiro, versículo 38, o texto diz que Jesus chegou na aldeia e ela o recebeu. Mas olha só, primeira marca negativa da Marta, que eu e você não podemos ter. Qual, pastor? Ela recebeu Jesus, mas ela não priorizou Jesus. Ela recebeu Jesus, mas ela não priorizou Jesus. Pastor, prova biblicamente? Vamos lá. Versículo 38, o texto, a parte B, diz que ela recebeu em sua casa, ou seja, recepção. Mas o versículo 40, ela está distraída com muitas coisas. No versículo 39, a sua irmã Marta está nos pés de Jesus. Então veja que ela recebe, mas ela não prioriza. Ela recebe, mas ela não prioriza. Ou seja, ela estava distraída. Pega essa palavrinha aí, circule ela, anote ela, coloque ela num canto aí, como dizia um certo pregador, do seu cérebro. Eu costumo dizer, coloca aí no seu papel, arrisca aí essa palavra na sua Bíblia. Coloque assim, ó, distraída. Distraída não, diz com I, distraída em muitos serviços. Então veja, a primeira atitude negativa que nós temos da Marta é que ela recebe Jesus, mas ela não de Jesus, como a sua irmã Maria, no versículo 39, ela está distraída com muitos, o texto dá uma intensidade, com muitos serviços. Então veja, gente, Marta é uma figura que representa na atualidade, na contemporaneidade, pessoas que recebem Cristo, mas não o priorizam de fato, de verdade. Nós tivemos uma live esses dias aí, que nós falamos exatamente sobre as
5 crises que estamos vivendo no Brasil: espiritualidade, identidade, integridade, fraternidade e prioridade. Espiritualidade, identidade, integridade, fraternidade e prioridade. Nós estamos deixando escapar a questão da prioridade. Veja, ela deveria ter largado tudo para estar na presença de Cristo. Todavia, ela continuou nos seus afazeres normais. Sabe o que eu aprendo? Marta vivia num mundo que não sabia o que era prioridade. Você sabe o que é prioridade? Você entende o que é prioridade? Você deduz o que é prioridade? Você percebe o que é prioridade? Estamos vivendo nos dias em que as pessoas têm dificuldades em priorizar Deus, priorizar a sua graça, priorizar o seu amor. Na verdade, nós estamos vivendo dias em que as pessoas querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Ela recebe, mas não prioriza. Tem um monte de pessoas que até levantam a mão, que até dizem que se rende, mas na verdade elas não estão priorizando o Senhor. A prioridade caminha na estrada da satisfação. Quanto mais eu priorizo Deus, mais satisfação eu tenho. Deus é a minha, a sua, a nossa razão sobejada de fé. Portanto, precisamos estar mergulhados nesse sentimento, nesta característica, nesta verdade de que Cristo deve ser o primeiro e não o último. Apocalipse 1,17 diz que ele é o primeiro e o último. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo de número 17, que ele é a cabeça do corpo da igreja. Aí o versículo 18 vai dizer que ele tem toda a preeminência, ou seja, o primogênito dos mortos e que tem toda a preeminência, ou seja, toda a primazia. Lembra de Mateus 6,33? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Prioriza. Ela recebe, mas ela não prioriza. Tem muitas pessoas nesta pandemia levantando as mãos para Cristo, mas não estão apaixonadas, não estão desejosas, não estão ávidas, não estão comprometidas com o Senhor. Falando disso, meu irmão, tem gente que recebe, mas não prioriza. A gente precisa entender que há uma gama, há uma variedade de estarem na presença de Deus, priorizando como rei, como senhor, como dono, como governador, como soberano, como mestre da sua vida. Paulo, na sua doxologia final, em Romanos capítulo 11, versículo 36, ele declara: porque dele ele é a origem, e por ele ele é o sustentador, e para ele ele é o alvo. Então veja, Cristo era a nossa base. Se ele é a base, é a prioridade. Se ele é a prioridade, ele é a nossa vida. Atos 17, 28, Lucas disse: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Então veja que Marta não soube aproveitar a presença de Cristo. Ela não priorizou Cristo. Quem vive no mundo de Marta não sabe o que é zelo. Quem vive no mundo de Marta não sabe o que é zelo. Romanos capítulo 12, Romanos capítulo de número 12, versículo de número 11. Eu acho muito interessante esse texto, quando Paulo diz assim, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Veja, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Isso é zelo. Quem vive no mundo de Marta, quem se apega à característica de receber e não priorizar como Marta, não consegue ter zelo. Quem vive no mundo de Marta não consegue aproveitar as oportunidades. Veja, gente, Jesus estava na casa dela, que coisa difícil, que coisa paradoxal. Marta recebe, mas não prioriza. A recomendação de Paulo em Efésios capítulo 5 e o versículo 16 é: procurando aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Veja que a recomendação paulina aos crentes efesianos era exatamente para que eles tivessem um cuidado com o tempo.
isto é, que eles aproveitassem o tempo para priorizar o dono do tempo. Então veja, Marta recebe, mas não prioriza. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você de fato recebeu Cristo como Senhor, Salvador, governador, grandioso na sua vida, priorize Ele. Ele deve ser a primazia nas nossas vidas. Amém? Segunda verdade que nós aprendemos sobre a Marta, que é um ponto negativo dela, preste atenção que isso aqui, meu irmão, é muito forte. Isso aqui é muito, mas muito interessante mesmo. Preste atenção. Segundo, Marta se preocupou mais em fazer para Jesus. Vou repetir. Marta se preocupou em fazer mais para Jesus do que com Jesus. Pastor, tem diferença? Sim. E como tem? Vou repetir. A alternativa da Marta é exatamente essa. Se preocupa mais em fazer para Jesus do que fazer com Jesus. Fazer para Jesus, qualquer pessoa faz. Fazer com Jesus, nem toda pessoa faz. Fazer para Jesus é serviço. Fazer com Jesus é comunhão. Vou repetir. Marta se preocupou em fazer mais para Jesus do que fazer com Jesus. Fazer para Jesus é serviço. Fazer com Jesus é comunhão. Tem gente fazendo para Jesus sem ter comunhão com Jesus. Tem gente que prega para, mas não tem comunhão com. Tem gente que canta para, mas não tem comunhão com. Entende? Existem pessoas que elas fazem para Deus, mas elas não conseguem ter comunhão com Deus. Então foi o caso da nossa querida irmã Marta. Pastor, prova no texto? Agora, ela recebe Jesus, versículo 38, mas ela não prioriza Jesus, versículo 40. Mas dentro do versículo 40 ainda, ela está atarefada porque ela quer preparar algo para Jesus, ao invés, versículo 39, está com Jesus. Existe uma geração que está tão atarefada para fazer para Ele do que fazer com Ele. Gente, o fazer para Ele deve ser precedido de o fazer com Ele. Ou seja, nenhum serviço pode ser tão bem feito quando se faz pela via da conexão, da ligação, da consubstanciação, da comunhão. Existe uma pancada de pessoas que estão fazendo as coisas para ser visto, mas não para a intimidade com Ele. Veja, nós estamos vivendo, vou ter que falar umas coisinhas aqui, tá, irmão? Nós estamos vivendo uma geração gosta muito dos elogios. E veja, irmãos, tem gente que está fazendo para Ele, mas não está fazendo com Ele. Irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui, irmãos, preocupa demais a gente. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo nesses mundos estratosféricos, dos exageros, da visibilidade, de aparecer. Eu tenho que fazer. Não, meu irmão, nem tudo que você faz precisa ser visto. Alguém que você ajuda, você não precisa bater foto, tirar foto e coloquei, fiz isso. Isso é farisaísmo, querido. Isso é farisaísmo. Então, nós aprendemos que fazer com Jesus é mais importante do que fazer para Jesus. Tem gente que é obreiro para Jesus, mas não tem comunhão com Jesus. Pastor, como que se pode? Paulo diz que uns pregam para a vanglória, outros pregam por Deus, outros pregam por dinheiro, outros pregam por isso, por aquilo, contanto que Cristo seja anunciado. Então, gente, preste atenção. A Bíblia diz em Isaías 29:3, o meu povo me honra com os lábios para Jesus, mas o seu coração sem Jesus.
Isso aqui é altamente forte, que mexe, que nos confronta, que nos coloca o rosto virado para a parede, ao mesmo tempo virado para nós mesmos, para enxergar as nossas falhas, os nossos erros. Então Marta estava preocupada em fazer mais para Jesus do que fazer com Jesus. Sabe que lição a gente aprende? A dar prioridade, a dar comunhão, queridos. Preste atenção. Pastor, mas a Marta estava errada? Preste bem atenção. Marta estava fazendo a coisa certa, mas na hora errada. A coisa certa, mas na hora errada. Ou seja, quem quer fazer para Jesus prioriza o que você quer, não o que ele quer. Mas quem faz com Jesus comunhão dá liberdade total a ele. Então, Marta estava fazendo a coisa certa, preparando o serviço, mas na hora errada. Segundo, Marta priorizou, versículo 40 ainda, Marta priorizou mais o serviço, estás distraídas em muitos serviços, do que a pessoa de Jesus. O versículo 39, ele está ensinando e Maria está nos pés aprendendo. Ela deixou de aprender, deixou de ouvir, deixou de sentir a fragrância da palavra de Deus para poder servir. Então ela estava fazendo a coisa certa, obviamente, aplausos para ela, mas na hora errada. Segundo, ela priorizou mais o serviço do que a pessoa. Terceiro, ela trabalhava mais do que dedicava tempo para Jesus. Irmãos, tem tanta gente, isso aqui vai muito para líderes, preste atenção, eu sou líder, eu sei o que é isso. Isso aqui vai muito para líderes. Tem gente, irmãos, que faz, arranca os cabelos da cabeça, ainda bem que eu não tenho essa dificuldade, vai para lá, vai para cá, faz isso, mas não para ter comunhão. Não para se reabastecer, não para ser trabalhado, para ser tratado, não para mergulhar no oceano do Espírito, na palavra, infinitude da palavra, força, ânimo, disposição, espiritualidade, vigor, revigoramento, para continuar avançando. Queridos, estamos vivendo uma geração que está preocupada para mais para fazer, mas pouco para viver. Então precisamos viver mais, muito mais, ter muito mais intensidade naquilo que se vive, para fazer com maestria, com prazer, com garbosidade, com elegância, para a glória do nome do Senhor. Então, a segunda lição que nós aprendemos do texto negativa sobre a irmã Marta é exatamente que ela fazia mais para Jesus do que fazia com Jesus. Está na hora da gente parar, está fazendo sem comunhão. A diferença está na comunhão. Conecte-se com ele. Esteja ligado nele. Tenha a sua vida, irmãos, entrelaçada nele. Comunhão, queridos, comunhão. O que é que diz, irmãos? Sem mim nada podeis fazer. Gerson, Pai do Senhor. Tiago Alexandre, Pai do Senhor. Josenildo, Pai do Senhor. Os irmãos, sejam todos bem-vindos, queridos, em nome do Senhor Jesus. Então veja, amados, a nossa irmã Marta, ela estava preocupada em fazer mais para Jesus do que fazer com Jesus. Os irmãos entenderam? A comunhão é precedida do serviço. Não adianta ser porteiro, não adianta ser pregador, não adianta ser ministro de louvor, ministro disso, daquilo outro, se não tem comunhão. Está ali fazendo mas não tem comunhão. Meu irmão, vai chegar a hora que você vai precisar da comunhão e não vai ter. Quantas vezes eu vi pessoas endemoniadas entrarem na igreja. Igreja é uma forma de falar, né? Mas é templo, igreja somos nós. Igreja é um conjunto de pessoas, né? Então, quantas vezes eu sou do Rio Grande do Norte, com o maior prazer, com a maior alegria, de Macaíba, passei 33 anos da minha vida na cidade de Macaíba, né? Então a minha formação é de lá, com pastores, homens de Deus, enfim, pregadores daquela região. Então veja, queridos, tem muita gente preocupada tanto em fazer para Jesus, como Marta, e não fazer com Jesus, que tem dificuldades. Na
hora que uma pessoa entra dentro do templo endemoniada, e a pessoa que tá sempre ali servindo, mas sem comunhão, ela vai estender as mãos e não vai acontecer nada. Por quê? Porque ela não tem comunhão, mesmo usando o nome de Jesus, mas ela não vai ter comunhão, ela não tem vida, e se não tá, a vida está apagada. Se bem que muitas delas nem perto chegam de uma pessoa nesse estado. Por quê? Porque falta comunhão. As pessoas que se preocupam mais para servir do que ter comunhão, elas não têm sensibilidade no culto. Deus operando, falando por meio da palavra, trabalhando, agindo, e a pessoa lá, meu irmão, com a cara de delegado da Polícia Federal do Iraque, do Afeganistão, tudo junto, insensível, de dura cerviz, coração fechado, coração pedrificado. A presença do Espírito vai nele, mas quer entrar nele, mas parece que a dura serviço não permite, porque ele está tão atarefado no serviço de que ele não abriu espaço para a comunhão com Jesus. É tempo de vivermos a comunhão, é tempo de voltar, é tempo de reeducar a nossa vida espiritual e fazer com Jesus do que fazer mais para Jesus. Amém, amados? Então vamos lá. Terceira lição que nós aprendemos, negativa, sobre a Marta. Primeiro é que ela recebe e não prioriza, biblicamente falando. Segundo é que ela estava preocupada mais em servir para Jesus do que servir com Jesus. Terceiro, a Marta, ela estava dominada por 4 pesos. Dobre a sua atenção, queridos, nesse momento agora, por favor. A Marta estava dominada por 4 pesos. Porque que ela não teve condições mais para ele do que fazer com ele, porque ela estava sob, ou seja, abaixo de 4 pesos. Quantos pesos, pastor? 4. Olha aqui para minha mão, essa aqui é pedagógica, olha aqui para minha mão. Ela estava com 4 pesos: distração, incomodação, ansiedade e fadigação. Está no texto. Ela estava distraída, incomodada, ansiosa e afadigada. Distraída, incomodada, ansiosa e afadigada. Irmãos, uma pessoa distraída, incomodada, ansiosa e afadigada não consegue priorizar Deus, não consegue ter comunhão com Deus. Por isso o problema da Marta maior está exatamente aqui. Primeiro, o primeiro peso que estava nela era a distração. Olha o versículo 40, irmãos, do capítulo 10 de Lucas, o texto que estamos trabalhando. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Se você pegar uma versão mais contemporânea, o texto vai dizer assim, Marta, porém, agitava-se muito por causa dos seus serviços. Então veja, Marta estava distraída. E não era com pouca coisa, meu irmão. Está aqui no texto. O texto dá uma intensidade com muitos serviços. Então veja, irmãos, que o primeiro peso que estava na vida de Marta era a distração. A distração tem a capacidade de tirar a minha objetivação. Ou seja, a distração me tira do foco. Enquanto Maria está nos pés do Rei da Glória, sentindo, mastigando a palavra do Senhor, Maria está distraída. E aqui é um grande problema, queridos. Vivemos numa cultura em que a distração tem solopado a mente de muita gente. A distração, ela te tira do foco. Ela te tira do objetivo, ela te tira da primazia, ela te tira do principal. Então o primeiro peso que estava na mente, no corpo, na alma, no espírito da Marta era a distração. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 35. Paulo orientando aos casais ali, ele diz assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês, e eu não quero que vocês me tenham por mal. A versão contemporânea diz assim, ou seja, eu não quero falar para vocês como peso, mas vocês que se unem ao Senhor e os servem a Ele, não permita que nada tire de vocês a presença de Deus. A versão vai dizer assim, não
quando estiverem ligados no Senhor, não fiquem distraídos. É isso o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 35. Deixa eu ler para vocês, para ficar mais claro. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 35. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar. Olha o que Paulo diz. Mas para o que é decente, conveniente, algumas versões vai dizer apropriado, vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. A recomendação paulina aos crentes de Coríntios era exatamente para que eles tivessem cuidado na hora de estarem com o Senhor, não permitirem que nenhuma distração tirasse a focalização, tirasse o objetivo. Então o primeiro peso que estava na vida da Marta era a distração. Ô meu irmão, o que é que tem te tirado da presença de Deus? Quais são as distrações que têm inibido de você focar no Rei, no Senhor, no grande, no soberano, no alto, no pleno, no sublime, no Deus Todo-Poderoso? Não permita que as distrações te tirem do foco, do objetivo maior, Deus. Vivemos num mundo em que nós somos rodeados, ladeados, nós somos flechados, podemos dizer assim, por distrações. É a pornografia, é a sensualidade, é o pecado, é tantas coisas totalmente adversas à vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas. Não permita que as distrações que estão ao seu lado te tirem do foco, te tire do calibre, te tire do equilíbrio, da conexão com o nosso Deus. Então veja que Marta estava totalmente distraída e por isso ela perdeu o foco. Quem perde o foco não adora. Quem perde o foco não vence. Quem perde o foco não progride. Quem perde o foco não consegue chegar no objetivo pelo qual ele estabeleceu. Não perca o foco, meu irmão. Não permita que nada o distraia. Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não serei distraído por nada. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Não permita que nada te tire do foco da presença do Senhor. Então o primeiro peso que estava na vida da nossa irmã Marta era a distração. Segundo peso que estava na vida da Marta era a incomodação. Preste bem atenção, queridos. Versículo de número 40 ainda. Olha aí, preste bem atenção. Marta, porém, andava distraída, é o primeiro peso, em muitos serviços. E aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Veja que a incomodação de Marta era exatamente porque ela estava trabalhando para ele. E Maria estava trabalhando com ele. Trabalhando para ele é serviço. Trabalhando é comunhão. Então veja, Marta estava incomodada porque a sua irmã estava no melhor lugar, na comunhão, e ela estava na distração. Então veja, ela estava incomodada porque a irmã estava aprendendo, adorando, crescendo, ouvindo, sentindo o cheiro de Cristo, da sua palavra. Olha que peso estava na vida da Marta. Eu estou trabalhando sozinha. Senhor, manda minha irmã vir me ajudar. Jesus então dá uma rebatida nela. Marta, você está ansiosa e afadigada e com muitas coisas, mas uma só é necessária. Jesus, irmãos, não aplaude a atitude incomodativa da Marta, mas diz, Maria escolheu a boa parte. Então o segundo peso que estava na vida de Marta era incomodação. Deixa eu dizer uma coisa aqui bem básica para nós, tá, irmãos? Eu não sei se os irmãos vão dar glória a Deus aí agora, mas preste atenção. Estamos vivendo uma geração das pessoas que são muito incomodadas com as vidas das outras. Tem gente que vive mais a vida das outras do que a vida delas mesmas. Tem gente que se preocupa com o crescimento alheio enquanto ele está ficando anão, raquítico.
Tem gente que se incomoda tanto com a vida dos outros, que tudo que os outros fazem, ele quer fazer do mesmo jeito para se equiparar ou ficar do mesmo nível. Gente, para com isso. Vive a tua vida, vive aquilo que Deus estabeleceu para você. Para de se preocupar com quem prega, com quem canta, com quem viaja para lá, com quem vai para cá, com quem tá ali, fulano tá fazendo isso. Vive a tua vida. Não seja uma Marta da vida. Não vive incomodado com a vida dos outros, do que os outros pensam, falam, do que os outros dizem. Você não precisa se martirizar desse jeito. Você é uma pessoa única que Deus fez e fez você com características que outras não têm. Viva o ideal de Deus, viva o propósito de Deus, viva a graça de Deus, viva aquilo que Deus tem para a sua vida poderosamente. Para de se incomodar com quem se veste assim, com quem usa o cabelo tal. Ainda bem que eu não preciso disso, graças a Jesus, entendeu? Então, meu irmão, para de se incomodar. Para de estar olhando para a vida dos outros e fazendo comparações. Não se compare com ninguém. Não se incomode com a vida dos outros. O que Deus deu a ele, está fazendo na vida dele ou dela. Isso é particularidade da misericórdia de Deus na vida dele. Viva o seu propósito. Viva o seu chamado, viva a graça que Deus estabeleceu para você, viva a maneira pela qual Deus traçou para a sua vida. Eu não posso fazer o que os outros fazem, eu tenho que fazer aquilo que é melhor para Deus, para mim, para o reino de Deus, para a minha família, para a presença de Deus, da igreja pela qual eu estou pastoreando. Então para, meu irmão, para de se incomodar com a vida dos outros, para de estar olhando, para de estar exatamente ligado naquilo que as outras pessoas falam. Irmão, a incomodação tira a sua paz. Você não vive bem, você não cresce, você não avança. Por quê? Porque você vive nessa mediocridade de comparação. Não se compare. Deus fez você do jeitinho que você é. Ele te entende do jeitinho que você é. Ele te ama do jeito que você é. Ele cuida de você do jeito que você é. Ele gosta de você do jeito que você é. Ele é soberano e sabe como tratar as nossas dores, os nossos traumas, as nossas internalidades, as nossas complexidades. Todos nós temos complexos, todos nós temos dificuldades. Eu não estou aqui para dizer para vocês que eu sou perfeito, porque eu estaria um baita do mentiroso aqui nessa live. E eu não estou aqui para dizer que eu sou perfeito. Pastor, o senhor também tem distrações? Obviamente que sim, querido. Tenho distrações. As distrações ficam aí na nossa frente, mas a gente não pode. Isso, meu irmão. Olha que coisa tremenda, meu irmão. O irmão falou aqui, ó. Fica estacionado. Perfeito, querido Gerson. Fica estacionado. Quando você se incomoda com o que os outros estão fazendo, você fica estacionado, ancorado, parado. Perfeito a sua participação, querido, sabe? E não avança, meu irmão, não progride, não vai além, em nome do Senhor Jesus. Terceiro peso que a irmã Marta estava vivendo era o peso da ansiedade. Olha o versículo de número 40, enquanto ela está incomodada porque a sua irmã não está lhe ajudando a servir Jesus, mas ela estava com Jesus. Jesus então lhe responde, versículo 41. Jesus disse-lhe: Marta, Marta, chamou o nome dela 2 vezes. Marta, Marta, estás ansiosa. O terceiro peso que estava na vida da Marta, né, era exatamente o peso da ansiedade. Irmãos, ansiedade é considerado o mal do século. Eu acredito piamente, que a maioria das pessoas da atualidade sofrem com ansiedade. A ansiedade, ela tem o poder, ou ela tem, vamos dizer assim, ela tem a força, ela tem a força de inibir a nossa espiritualidade. A ansiedade, ela tem a força de bloquear a nossa espiritualidade. Ela tem uma força que inibe a nossa espiritualidade. Sabendo disso, o apóstolo Paulo, no seu tempo, mesmo sobre uma grande pressão, preso em Roma, mesmo numa prisão domiciliar,
mas preso, ele escreve à igreja de Filipos, no capítulo 4, versículos do 6 ao 8. Olha que aula Paulo deu, mesmo preso, para os irmãos de Filipos. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas e ação de graças. E a paz de Deus, eu acho brilhante isso aqui, fantástico, melhor do que o da Rede Globo 1 milhão de vezes. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Deixa eu parar aqui só um pouquinho. Olha a expressão que Paulo diz: não estejais inquietos ou ansiosos. É uma ordem. Aí ele vai dar uma contrapartida. Antes, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Sabe o que Paulo está me ensinando? Ao invés da gente permitir que a ansiedade nos domine, permita que o sentimento, o desejo, o vigor, a força da oração nos domine. Sejam conhecidas diante de Deus. A oração é a comunicação. Súplicas, ou seja, é a necessidade que fala mais alto e a gente suplica. E ação de graça, ou seja, a gratidão por tudo aquilo que Deus é e tem feito nas nossas vidas. Tem gente que está morto e você está vivo. Tem gente que não sabe agradecer. Tem gente que não sabe caminhar na estrada da satisfação e da gratidão. Por isso, perde muito mais a bênção. E a paz de Deus... que excede todo o nosso entendimento, ou seja, a ansiedade bloqueia exatamente a convicção de que a paz de Deus é capaz de nutrir os nossos pensamentos. Aí ele diz: e guardará. Irmão, essa palavra guardará no grego aqui dá a ideia de um sentinela quando faz a ronda para proteger do mal. Eu fui militar e sei o que é isso. Então veja, Deus é como aquele sentinela verdadeiro que está nas portas do nosso coração, guardando os nossos corações para não termos nenhum ataque de alto nível para nos deslocarmos da presença de Deus. Aí ele diz: quanto mais, irmãos, quer vencer a ansiedade, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude nisso, se algum louvor nisso, pensai. O irmão Billy citou uma referência perfeita que coaduna literalmente com o que estamos falando. 1 Pedro capítulo 5, versículo número 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Veja, lançando sobre ele toda, não é algumas, é toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então veja, queridos, que a ansiedade, ela tem a capacidade, a força, exatamente, de inibir a nossa espiritualidade. Veja o que diz ainda o Salmo 38 e o verso de número 9. O texto diz assim: Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. Ou seja, permita que o Espírito de Deus limpe a tua alma, a minha alma, as nossas almas, quando a ansiedade estiver nas nossas portas. Isso, o irmão colocou aí, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, né? Em tudo, ou seja, devemos agradecer em tudo. Esta é a vontade de Deus, de sermos gratos ao invés de reclamar. Então veja, queridos, que o terceiro peso que estava na vida da Marta era a ansiosidade. Queridos, não permite que a ansiosidade iniba a tua espiritualidade. Quarto peso que estava na vida da irmã Marta, sabe o que era? Versículo 41 ainda, era fadiga. A fadiga. Foi Jesus quem disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Estás ansiosa e afadigada
com muitas coisas. Então veja, queridos, a fadiga é o cansaço da labuta, do dia a dia, do serviço, daquilo que você está lutando para fazer. Então veja, irmãos, preste atenção como isso é sério. Os pesos que a Marta estava vivendo bloquearam a sua espiritualidade, o seu encontro genial, genuíno com Cristo. Qual? A distração, a incomodação, a ansiedade e a fadigação. Olha aqui que eu quero aplicar para você aprender melhor. Preste bem atenção. A distração tira seu foco. A incomodação tira sua paz. A ansiedade inibe a sua espiritualidade. E a fadigação, ela bloqueia o seu ânimo. Ou seja, ela tira o seu ânimo. E uma pessoa desanimada, elas não conseguem progredir, não conseguem avançar. Uma pessoa desanimada, ela chega até pedir a morte. Ela entra na cadeia da depressão e a depressão vai levar ela para o fundo do poço. Prova do que eu estou lhes dizendo é que primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 19, o verso 5, o texto diz: e Elias, no seu ânimo, na verdade na falta de ânimo, foi para debaixo de um zimbro, se deitou, reclamou da vida, disse que não era melhor que os seus pais, complexo de inferioridade, e entrou no desejo da morte. Ele pediu a morte. Ele pediu a morte. Então vejam, meus irmãos, a grande importância de estarmos animados, né? A fadiga tira o nosso ânimo. O que Jesus disse em João 16:33? No mundo tereis aflições, no plural, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, no mundo, ambiente, no mundo tereis aflições, dificuldades, mas tende bom ânimo, ou seja, o ânimo que Jesus desperta. Sabe o que é isso? A expressão que ele nos ensina e a garantia: eu venci o mundo. Ou seja, Jesus é o estimulador. Tenha ânimo para você viver. Tenha ânimo para você crescer. Tenha ânimo para você ir além. Então esses 4 pesos fizeram com que a Marta ela não priorizasse Deus e não tivesse momentos melhores e maiores de comunhão. Distração, incomodação, ansiedade e fadigação. Então vamos lá para a gente escorregar para terminar. Em contrapartida, enquanto a Marta recebe e não prioriza, enquanto a Marta quer fazer mais para Jesus serviço do que fazer com Jesus comunhão, enquanto a Marta está abaixo de 4 pressões, 4 presos, distração, incomodação, ansiedade, fadigação, a Maria vai dar aula de adoração. A Maria, sua irmã, tem um comportamento totalmente coerente. A Maria tem uma visão mais ampla, mais aguda, mais forte, sabe, mais viva, mais expressiva. A Maria entende a oportunidade. O Senhor da vida estava na casa dela. O Senhor da vida estava sentado ali na casa dela. O Senhor da vida lhe veio visitar. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o amigo mais chegado da família, o celebrado extraordinário estava na sua casa. O que você faria, meu irmão? O que você faria, meu irmão? Você não largaria tudo para estar nos pés dele? Obviamente, acredito que você faria isso. A irmã Marta não. Ela estava distraída, agitada, e por isso ela não conseguiu, irmãos, viver uma comunhão, viver uma elevação, viver um momento preciso com Cristo. Maria não, parece que eu estava lá do lado delas duas, só contemplando a cena. E a Maria disse assim: olha, fica você aí, tá, maninha? Fica-te aí, que eu vou dar lugar. Lugar como? Eu vou para os pés dele. Eu vou aprender. Eu vou crescer. Eu vou avançar. Eu vou além. Meu irmão, aprendamos, queridos, nesta noite, nas atitudes, nos comportamentos, nos propósitos da nossa irmã Maria, queridos. Ao invés de aprendermos as negatividades, os comportamentos e os propósitos negativos da Marta. Então vamos lá. Quais foram, pastor,
as atitudes, quais foram as atitudes que Maria executou, fez na presença tanto de Cristo quanto na presença da Marta. Primeiro, priorização. Ô meu irmão, obviamente que a Maria estava fazendo alguma coisa. E isso antes de Jesus chegar. Isso é uma verdade implícita. Pastor, o que significa verdade explícita e o que significa verdade implícita? Verdade explícita é o que está claro, é o que está escrito, está no texto. Verdade implícita é aquilo que a gente depreende do texto. Não está escrito, mas implicitamente a gente compreende que tem uma característica, que tem alguma coisa relacionada a isso aqui. Então, pastor, onde que está? Quando Marta, no versículo 40, pede para ela vir lhe ajudar, implicitamente a gente entende que ela estava fazendo alguma coisa com a Marta, mas quando Jesus chegou, Maria disse, fica-te aí que eu vou para ali, que é melhor. Então, implicitamente, a Maria também estava ocupada. Também estava atarefada, estava nos serviços domésticos, nos serviços dos lares. Lembre, minhas irmãs, eu não estou dizendo que não é para você fazer, tá? Pelo amor de Deus. Mas para priorizar mais com ele do que para ele. Tem que fazer as coisas de casa sim. Eu sou homem, né? Não tenho nenhum problema com isso. Lavo roupa, lavo casa, passo pano em casa. Eu amo passar roupas. Então tudo isso eu faço e não tem problema nenhum. Pelo amor de Deus, destravamento, como disse o nosso irmão Jefferson aí, não pense nesse quesito. Então, quais foram os pontos positivos? Na verdade, só pontos positivos a nossa irmã Maria nos ensina. Primeiro, prioridade. Olha o versículo 42. Enquanto a Marta está reclamando no versículo 40 da sua irmã, Jesus está dando uma ênfase ao que Maria fez. Mas uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A versão mensagem do pastor Eugênio Peterson, ele diz, ela escolheu o prato principal e eu não vou incomodá-la porque ela está se alimentando do principal. Genial esta versão. Olha, então veja a prioridade que a Maria deu. Sabe o que é isso? Prioridade. Deus abençoe, David Neto. Saudades também, querido, de estar aí com vocês em Natal. Grande abraço, queridos. Então veja, irmãos, a prioridade que a Maria deu. Ou seja, ela escolheu a melhor parte, ela escolheu o melhor momento, ela escolheu a melhor pessoa, ela escolheu a melhor atitude. Segunda verdade que nós aprendemos com Maria, está no texto, versículo de número 39. Qual foi, pastor? E tinha esta uma irmã chamada Maria, o qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Segundo, primeiro é a prioridade que ela deu a Cristo. Segundo, foi a atitude que ela teve. Ela parou tudo, irmão. Como diz a história, parou geral. Chegou o grandão da eternidade. O que a gente faz? A gente senta. Para quê? Tá aqui, ó. Sentou aos pés dele. Irmão, sabe o que é isso? É a atitude. Parou tudo. O centro do universo sentou dentro da casa dela, meu irmão. Parou tudo. Olha a atitude. Ela se sentou nos pés de Jesus. Que atitude tremenda. Por falar nisso, queridos, preste bem atenção. Nisso aqui, se você quiser anotar, anote. Todas as vezes que a Bíblia fala da nossa querida irmã Maria, a irmãzinha da Marta e a irmãzinha do Lázaro, a Bíblia menciona Maria em uma posição. Qual, pastor? Nos pés de Jesus. Nos pés de Jesus. Sério, pastor? Seríssimo. A primeira vez que ela aparece no cenário bíblico, no Novo Testamento, nos Evangelhos, é nos pés. Está aqui, ó. Versículo 39. Assentada nos pés de Jesus, ouvindo a palavra. A segunda vez que ela aparece nos pés de Jesus é em João capítulo 11, versículos 32 e 33. Chorando nos pés de Jesus. A terceira vez que a Bíblia faz menção da irmã Maria, ela também está nos pés. João 12, 3, nos pés de Jesus, adorando. Então Maria está nos pés aprendendo, está nos pés chorando, está nos pés adorando. Vou repetir. Maria então estava nos pés aprendendo, estava nos pés chorando, estava nos pés adorando. Ela estava no lugar mais alto em que o crente pode chegar. Onde é? Nos pés
de Jesus. Irmão, quer viver coisas extraordinárias? Quer viver coisas grandes? Quer ter o seu ministério poderoso? Quer ter um ministério poderoso? Quer ter um ministério impactante para a glória de Deus, não para a sua glória? Quer ter uma vida cheia da graça, do Espírito, do poder, da palavra, da direção? Corra para os pés. Corra para os pés para crescer, ouvindo. Corra para os pés para crescer, se quebrantando. Corra para os pés para viver a conexão perfeita da adoração. Então ela aparece adorando, ela aparece ouvindo, ela aparece chorando e ela aparece, aleluia, adorando. Isso, meu irmão. O irmão já pegou aí, ó, aprendendo, chorando e adorando. Aleluia. Aprendendo, chorando e adorando. Em um único lugar. Qual lugar? Nos pés do Rei da Glória. Nos pés do Rei da Glória. Terceira atitude da nossa irmã Maria, está no texto, sabe o que foi? Atenção, veja, o versículo 39, ela estará sentada nos pés, mas fazendo o quê? Olhando para os pés de Jesus? Perdendo tempo? Não, atenção, o texto diz, ouvia a sua palavra. Irmão, estamos precisando ouvir palavra. A nossa geração está crescendo no Brasil atrofiada. Tem muita gente, meu irmão, que quer crescer sem a base sólida do seu crescimento, palavra. Tem muita gente, meu irmão, que quer crescer sem a base construtiva da sua vida. É a palavra. Não existe crescimento sem palavra. Não existe, meu irmão, produtividade sem palavra. Maria entendeu que a palavra deve ter a primazia no seu ouvido. O que é que você tem ouvido? Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo número 16, se não me falha a memória, que existem vários tipos de vozes no mundo. Qual voz você está ouvindo? Salmo 143, verso de número 8. O salmista disse assim, Senhor, quero ouvir a tua benignidade pela manhã, logo cedo. Irmãos, eu acho isso aqui extraordinário. Senhor, faz-me ouvir a voz da tua benignidade de manhã cedo. A palavra benignidade no hebraico é ezed, que significa misericórdia. E em muitas expressões é graça, amor. Sabe o que o salmista está dizendo? Eu quero acordar de manhã e ouvir a primeira voz, primeiro momento do dia, ouvir a tua voz. Sabe quem é graça nos escritos do Novo Testamento e na visão de Paulo? Cristo. Então, sem medo de errar nesta aplicação, sabe quem você precisa ouvir quando acordar? Não é, meu irmão, não é o mundo, não é vozes do mundo, é a graça chamada Cristo. Acorde ouvindo Ele, durma ouvindo Ele, medite pela voz dEle. Então veja, ela está sentada ouvindo a palavra. Ô meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O que vai te sustentar na hora da adversidade é a palavra. Não são testemunhos. A gente tem um costume de dizer, escute, eu sei que isso pode confrontar a sua mente, mas eu quero te ensinar a verdade. Preste bem atenção. Eu sei que você já ouviu isso, você até já disse isso. Dobre atenção. Eu vou contar um testemunho para edificar a sua fé. Você já falou isso, eu já falei isso. E eu ouço muito isso. Irmão, testemunho não edifica a fé de ninguém. Testemunho estimula a fé. Edificar a fé é só a palavra. Só a palavra. Porque o que é edificar? É construir. Testemunho não constrói. Testemunho estimula. Isto é, Deus fez um milagre, deixa eu ver aqui. Deus fez um milagre na vida do Gerson, na vida da Aninha, na vida do Luan, na vida do Jefferson. Deus fez um milagre na vida do Jefferson. Aí o Jefferson conta. Quando ele conta esse testemunho, automaticamente a minha mente absorve estimulativamente. Por quê? Ou seja, se Deus fez na vida do Jefferson, se Deus fez na vida do Adailton, se Deus fez na vida do Billy, pode fazer na minha também. Ou seja, o seu testemunho me estimulou para eu avançar. Agora, Bíblia não, Bíblia edifica. Então não fale mais, vou contar um testemunho para edificar. Diga, vou contar um testemunho para estimular a sua fé. Esta é a mais verdade. Estimular a fé, ela vai estimular. Edificar a fé é só a palavra. Então Maria sabe que o que lhe dava edificação era a palavra. Ô meu irmão, palavra. Palavra. Sem medo de errar, estamos vivendo o mesmo período
dentro da contemporaneidade do que viveu 1 Samuel capítulo 3. E a palavra de Deus era rara. Se queremos ver os vales dos ossos secos no Brasil se levantarem, precisamos ouvir o que Ezequiel ouviu. Ossos secos, ouvi a palavra, ouvi a palavra. A nossa geração só vai mudar quando ela tiver sede, desejo, Amós 8:11, de ouvir a palavra, de ouvir a palavra. Quando voltaram do cativeiro babilônico em Neemias 8, eu amo esse texto, eu namorei, noivei, estou casado com esse texto, Neemias 8. Aí quando Esdras abriu o livro, Neemias 8:5, Esdras abriu o livro, o versículo 3, ele leu o livro, o versículo 9, versículo 8, ele explicou o livro, e o versículo 9, o povo chorava, ouvindo as explicações do livro. A geração que cresce é a geração da palavra. Pastor, mas tem um monte de gente por aí que não tem compromisso com a palavra e está pregando não sei o que, menos palavra, mas está pregando para lá e para cá. Não tem problema, meu irmão. A geração que será cultivada, arrebatada e viverá a realidade é a geração da palavra, é a geração de Bíblia. Por isso, como a Bíblia, ame a Bíblia, leia a Bíblia, caminhe com a Bíblia, pense com a Bíblia, pense através da Bíblia, faça tudo pela Bíblia e Deus fará coisas grandes no teu chamado, no teu ministério, na tua família, na tua liderança, em todas as áreas. Em nome de Jesus. Eu preciso falar isso aqui, meu irmão. A irmã Aninha falou aqui, ó. As pessoas estão mal acostumadas a teatro, sendo que a palavra que muda e transforma. Perfeito, minha irmã, seu comentário. Hoje há um teatralismo barato. Hoje há expressões baratas para enganar, desculpa a expressão que eu vou usar, para enganar os tolos, para enganar os bestas, para enganar os analfabetos de Bíblia, para enganar as pessoas que não zelam, não amam, não cuidam, não verificam, não examinam. Estamos distante da geração bereana, estamos distante de uma geração que ama, que zela, que cuida, que caminha, que averigua, que examina, que está na palavra de Deus. Que a atitude da irmã Maria, a terceira das quais estamos falando, seja essa a minha vida e na sua vida. Sabe o que é? Dê atenção à palavra. Irmãos, escute, procure ouvir quem prega a palavra, quem ensina a palavra. Não empreste seus ouvidos, desculpa a expressão, gente, a pessoas incoerentes, as pessoas que não amam a palavra, que não zeram a palavra, que não interpretam a palavra, que não têm zelo pela palavra. Eu vou falar, meu irmão, sabe? Que não, meu irmão, ame a palavra. Faça o que está escrito no Salmo 119 e o verso de número 11, conhecidíssimo: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardei a melhor coisa, palavra. Guardei no melhor lugar, coração. Guardei com o melhor propósito, não pecar contra ti. Palavra, 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 palavra. Por falar em palavra, Maicon, meu amigo do coração, Maicon Moura, por falar em palavra, eu quero tributar a palavra, irmãos. Hebreus 4:12. A palavra é viva, eficaz, penetrante e discernidora. A palavra é viva, eficaz, penetrante e discernidora. Ela é viva porque produz vida. Ela é eficaz porque produz resultados. Ela é penetrante porque ela entra onde ninguém entra. Agora, quando a Bíblia diz que ela é discernidora, não é você quem lê ela, é ela quem lê você e dá o diagnóstico da sua vida. Palavra. A irmã Maria estava nos pés de Jesus ouvindo a palavra. Vou tomar água enquanto você dá glória. Aleluia, Maicon Moura, mestre. Então vejam, meus irmãos, que a terceira atitude da nossa irmã Maria, para a gente escorregar aqui para terminar, juntas e medulas, perfeito. A terceira atitude que a gente falou foi a atenção, atenção. Quarta, meus irmãos, a atitude dela foi a realização. Veja, olha aqui para minha mão, irmão, isso aqui é pedagógico. Veja, ó, a priorização dela, a atitude dela, a atenção dela lhe levou a viver a realização. Pega isso aqui, meu irmão, pega isso aqui, preste bem atenção, tá? Pega isso aqui, ó. A sua prioridade nele,
a sua atitude de estar nos pés dele, a sua atenção de ouvir ele, vai ouvir a realização da alma pela boca dele. Vou repetir, queridos. A sua prioridade nele, a sua atitude de estar nos pés dele, a sua atenção de ouvir ele, vai te levar à realização de ouvir da boca dele. Olha o que ele disse. Maria, uma só coisa, versículo 42, é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Aí o texto diz, a qual não lhe será tirada. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, isso aqui é forte demais, como dizem os amigos por aí, irmão. Isso aqui é forte demais. Sabe o que ele está dizendo? Marta, você está perdendo a realização que ela está tendo. Eu estou dando a ela porque ela me priorizou. Irmão, que coisa grande. Que coisa maravilhosa. Eu sinto a presença de Deus através das sagradas e santas escrituras. Que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda. Aleluia. Para a glória do nome do Senhor. Então veja, irmãos, enquanto Maria, presta atenção, enquanto Maria está priorizando, está tendo atitude, está tendo atenção, o melhor de Deus está vindo. Irmão, você recebe uma palavra de Deus pela Bíblia. Em nome de Jesus, você recebe? Priorize ele. Tenha atitude por ele. Quede-se aos pés dele para ouvi-lo. E ele vai realizar, segundo a vontade dele, os desejos do seu coração. Os desejos do seu coração. Os desejos dos seus coração. Pastor, mas quem prioriza ele? Preste bem atenção. Quem está nos pés dele? Quem está ouvindo ele? E quem recebe a voz dele, a voz dele e é realizada, também não passa por lutas? Passa. Na verdade, a irmã Maria, ela sentiu 3 fragrâncias na sua vida. Quantas? Anote isso aqui, irmão. A irmã Maria, ela sentiu 3 fragrâncias da sua vida. Ela sentiu 3 fragrâncias da sua vida. Ela sentiu o cheiro da palavra nos pés de Jesus ouvindo ela. Ela sentiu o cheiro da morte do seu irmão, mas ela também sentiu o terceiro cheiro, 12:3, o cheiro da adoração. Veja que o cheiro da palavra lhe deu base para suportar a perca do irmão. E mesmo depois que o irmão morreu, Jesus vai e ressuscita o irmão, aí então ela extravasa no cheiro da adoração. Entende isso, querido? Sinta o cheiro da palavra. Ame o cheiro da palavra. Às vezes as adversidades vão te encontrar lá na frente. Pode ser uma morte, pode ser alguma coisa difícil, mas a palavra te dá tanta base que você vai viver coisas extraordinárias mesmo diante das calamidades da vida. E mesmo adorando ao Rei da Glória, você vai extravasar, adorando, bendizendo e engrandecendo o nome do Senhor para todo sempre. Para encerrar, queridos, esta aula, essa ministração, esta reflexão, eu quero dizer para vocês, enquanto Marta perdeu a oportunidade de estar nos pés de Jesus, Maria aproveitou. E o que acontece depois? Preste atenção, irmãos. Eu quero que você chegue até aqui. Vai ficar salva, querido Alisson, vai ficar salvo, em nome de Jesus. Eu trouxe você pela Bíblia até aqui, para você aprender isso. Irmão, quem prioriza ele dá atenção a você. Pastor, está escrito isso? Está. João capítulo 11, versículo número 28. Lembra? Lázaro morreu. Quem lembra? Lázaro morreu. Quando Lázaro morreu, Lázaro adoeceu, na verdade, e mandaram avisar Jesus que Lázaro estava doente. É isso que está escrito. É. Daí Jesus demorou. Demorou porque quis. Sabe por quê? Porque se ele chega antes, a dimensão do que ele ia fazer não seria tão alta. Como ele sabe de tudo, ele disse, eu vou demorar porque o que eu vou fazer é gigantesco. Então vou demorar. Vou demorar porque eu quero. Não é porque eu não amo meu amigo, é porque eu vou fazer coisas maiores que meu amigo nem imagina, nem aqueles que estão ao redor dele. Então, fica tranquilo. Então ele demorou porque ele quis. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Isso é óbvio. É, o cheiro de Cristo é força para o crente, tormento para os demônios do gadareno. Então vamos lá. Então Jesus demorou porque quis. Eu vou lá na hora certa porque o que eu tenho que fazer na vida dele é maior do que eles imaginam. Isso é Bíblia.
Efésios 3:20, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A gente pensa uma coisa, que é uma coisa, ele já sabe que vai fazer, e muito maior do que aquilo que a gente pensa ou quis. Muito maior. Então Jesus demorou porque quis. Eu estou falando que Maria priorizou ele, e ele também agora vai dar atenção a ela. Então quando Jesus chega na aldeia, Lázaro já está morto. A irmã Marta, quando ouve falar de que Jesus entrou na aldeia, o que ela faz? Ela faz carreira. Está escrito. Ela faz carreira, meu irmão, e vai lá onde Jesus está. Acho que está no versículo de número 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Enquanto Marta saiu para encontrar Jesus, Maria ficou aonde, irmão? Sentada. Preste atenção. Obviamente que ela também ouviu, mas ela ficou sentada. Marta, afadigada, distraída, entendeu? A ansiosa, se levantou e foi ouvir Jesus, foi encontrar Jesus. Então veja, quando Marta conversa com Jesus, veja só, quando Marta conversa com Jesus, Marta, irmão, perdeu a aula que Maria tinha, a aula que Maria teve. Por quê, pastor? Porque quando Marta chega, ela diz assim, Senhor, disse-lhe Marta a Jesus, 11:21, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Preste atenção. Mas agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, tudo lhe concederá. Versículo 23, Jesus diz, teu irmão há de ressuscitar. Ela disse, eu sei, na ressurreição do último dia. Versículo 25, Jesus responde, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Veja, como Marta perdeu a aula, como Marta não priorizou a Bíblia, a palavra, Cristo, ela perdeu exatamente essa fase de aprender sobre como construir uma fé poderosa, eficaz. Por quê, pastor? Porque a fé de Marta, ela tinha deficiência. Por quê? Marta disse, se o Senhor estivesse aqui, passado, o meu irmão não teria morrido. Aí ele disse assim, mas agora eu sei que tudo quanto pedis, o Senhor pode fazer. Aí Jesus disse assim, teu irmão há de ressuscitar. Ela disse, eu sei, na ressurreição do último dia. A fé de Marta crê que Jesus faz no passado, se tivesse. A fé de Marta crê que Jesus pode fazer no futuro, na ressurreição do último dia. Só que o problema de Marta era no presente. Jesus então diz para ela, Marta, você crê no Deus que faz ontem e no Deus que faz amanhã. Mas eu sou o Deus que faço hoje. Eu sou presente, a ressurreição e a vida. Ou seja, Marta, não olhe para o passado, não olhe para a frente. Olhe para quem está diante de você. Eu sou. Eu sou. A sua fé tem que estar focada em mim. Não no que eu fiz no passado, o que eu posso fazer amanhã, mas no que eu posso fazer agora. Receba essa palavra. Você está diante de uma situação, irmãos, ele pode fazer mudar a tua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Como Marta não entendeu, o que Jesus disse? Olha, Marta, fica tranquila, Marta, volta para tua casa, eu estou usando um termo coloquial, volta para tua casa e chama a tua irmã. Irmão, tá aqui, versículo 28, e disse isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui. O mestre está aqui e chama-te. Irmão, Jesus mandou chamar a irmãzinha Maria, irmão. Ele chamou a irmã Maria. Vem cá, irmão. Olha o equilíbrio da mulher. Ela ouviu, mas não levantou. Esperou ele chamar. Irmão, sabe o que eu aprendo isso aqui, irmão? Obviamente isso aqui não é aplicação, tá? Para ferir o texto. Mas, irmão, fica sentado. Espera a tua hora que ele vai te chamar, irmão. Espera a tua hora que ele chame. E quando ele chamar, ele vai fazer coisas grandes. A irmã Maria então se levantou. E a Bíblia diz que ela veio até onde ele estava. A mesma expressão que Marta usou, Maria também usou. Só que com um detalhe. Ao invés dela falar com Jesus tete a tete, como Marta falou, ela correu para os pés, chorando, se o Senhor estivesse aqui. O meu irmão não teria morrido. O meu irmão não teria morrido. Que coisa tremenda, irmão. O meu irmão não teria morrido. Glória ao nome do Senhor para
todo sempre. Veja, irmãos, Jesus mandou chamar ela porque ela entendeu o perfil de dar ouvido à sua palavra, de crescer. Ela entendeu que é melhor, com Jesus não se fala em cima, com Jesus se desce, corre para os pés, se chora, mergulha, se larga nos pés dele, se rende aos pés dele. E Jesus então trouxe de volta Lázaro, conforme o texto diz, para não deixar Lázaro morto, né? A gente não errar a aplicação. E Lázaro foi ressuscitado e a glória foi tremenda e os judeus creram por causa de Lázaro. É o que o texto finaliza no seu clímax maior, poderosamente. Segundo, Jesus elogiou porque ela priorizou ele, ela escolheu a melhor parte. E para terminar, irmãos, Jesus defende quem prioriza ele. A Bíblia diz em João 12:7 que enquanto Judas Iscariotes está criticando ela pela ação da adoração, Jesus disse: deixa ela não está fazendo para você, ela está fazendo para mim. Para o dia da minha sepultura guardou isto. Ou seja, não mexa com quem me adora, não mexa com quem se rende, não mexa com quem está na minha presença. Não mexa com quem está me servindo e me adorando de verdade. Glória ao nome do Senhor. Termino esta reflexão, termino esta palavra dizendo para vocês: quais atitudes devemos tomar? As atitudes incoerentes da Marta, ou as atitudes coerentes da Maria? Você quer crescer como? Do seu jeito ou do jeito de Cristo? Você quer estar no lugar mais alto? Onde? E de quem? Oh, aleluias! Meu irmão, não mexe com quem adora. Não mexe com quem está na presença de Deus. Deixa a Maria adorar. Tem um corinho dizendo aí: deixa o menino rodar, né? Está aí, né? Mas, meu irmão, eu digo aqui hoje: deixa a Maria adorar. Tem tantos Judas Iscariotes aí, irmão, criticando adoradores, porque a intenção dele não é genuína. É dinheirista, é farisaica. Que essas lições, que essas verdades, queridos, estejam alojadas na nossa mente, no nosso coração, para crescermos e avançarmos. Glória ao nome do Senhor para todo sempre. Amém, amados? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu chamado, seu ministério, sua vida. Os irmãos que podem aí, sempre que fazemos, queridos, bater um print aí, tá, amados? E marcar a gente lá no History. Pede para quem não segue ainda seguir, para a gente abençoar mais vidas ainda, gente. O nosso objetivo, o nosso intuito principal aqui é abençoar você. Eu quero ver você crescer, eu quero ver você avançar, eu quero ver você ir além, você crescer muito mais, né, do que tantos outros, do que eu e tantos outros. Eu quero ver você ir além, meu irmão. Quero ver você, sabe, Deus te abençoar espiritualmente, financeiramente, tá? E quando eu abençoar financeiramente, você lembra de mim, tá, meu irmão? Deus abençoe, queridos, a vida de vocês poderosamente, tá? Vou fazer aqui, ó, o legal aqui. Tira aí o print lá e vai lá no History, marca a gente. Eu vou deixar a live salva, tá aqui, tá bom? E você depois compartilha, abençoa vidas aí, tá? Em nome do Senhor Jesus. Estamos juntos. Deus abençoe Billy, Jandira, Jefferson, a Daisy, o Oliveira, a Aninha, a Maria, deixa eu ver quem mais está aí, a Maria Verônica, mais pessoas que estão aí. Pastor Miqueias França, abraço, homem de Deus. Pastor Miqueias é um pregador abençoado de Jesus, da nossa terra, que está ali no Goiás, também um instrumento de Deus, que Deus tem usado poderosamente. Eu fico
maravilhado em ver Deus usar os nossos irmãos da nossa terra, de todo o Brasil, para a glória do nome do Senhor. Amém, amados? Deus abençoe. Quero fazer uma oração aqui bem rápida para abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Amado Deus, Senhor da glória, muito obrigado pelo privilégio de poder usar as redes sociais para alimentar, abençoar vidas através da sua palavra. Esse é o nosso objetivo, o Senhor sabe o meu coração, que eu quero ver vidas crescendo, alavancando, crescendo em níveis no conhecimento, tanto no conhecimento teórico quanto no conhecimento experimental. Sabendo que o que muda as nossas vidas é o experimental, em nome do Senhor. Pai, abençoa cada filho teu, a cada irmão que participou conosco, que estiveram conosco aqui, Senhor, nesses minutos de reflexão, de aprendizado, de dinâmica, ó Deus, de didática textual. Tenho certeza que os teus filhos foram alcançados pela tua palavra, pela tua graça. Guarda os teus filhos, livra-nos do mal, nos ajuda nesta pandemia que a cada dia que passa piora as situações, os leitos lotados, famílias deslaceradas, Deus, o luto tem sido permanente, Pai, as dores têm aumentado, as crises financeiras também têm crescido gigantescamente. Só o Senhor pode sarar a nossa nação, só o Senhor pode converter os nossos corações, só o Senhor pode mudar a rota do nosso país, a rota da nossa vida em todas as circunstâncias. Pai, nos guarda, nos ajuda. Queremos crescer em Ti apesar das crises, apesar, ó Deus, das dificuldades, queremos avançar. Somos teus amigos, teus servos, tuas criaturas, aqueles pelo qual o Senhor nos chama de escolhidos e nos escolheu. Pai, prepara a nossa vida, nos ajuda a estarmos ainda mais desejosos pela tua presença, anelando, Senhor, o grande advento da tua vinda. Estamos aguardando o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, queridos. Grande abraço a todos, beijo no coração de todos. Não esquece, marca a gente lá no History, tá? Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus.